Muito bem, queridos, voltamos com mais uma meditação da Palavra de Deus, desta vez, livro de Lucas. Lucas, uma passagem bíblica maravilhosa no seu capítulo 7, a partir do versículo 36. Nos diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. E quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dizei-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro devia 50. Não tendo com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizei-me uma coisa: qual deles o amará mais? Respondeu Simão e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste nenhum ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela me unge os pés com unguento. Pois isso eu te digo, que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olhando para a mulher, disse: os teus pecados são perdoados. O que eu quero falar nesse texto é a forma com que outras pessoas avaliam o pecado e o pecador. Muitas das vezes, até a avaliação acerca do pecado parece ter alguma aparência de piedade ou correta. Mas ninguém mais do que Jesus sabe o valor que o pecador tem para ele. Avaliar as pessoas pelos seus pecados pode nos trazer um erro gravíssimo. Digamos que você olha para um bêbado e você avaliar ele por causa do seu problema com o alcoolismo. E muitas das vezes esquece que aquele alcoólatra, quem sabe, esse comentário bíblico vai chegar a alguns, e eu espero que chegue mesmo, e que eles dobrem atenção quando ouvir falar desse comentário. E esquece muitas das vezes que aquele homem com problema com o alcoolismo é um pai de família que nunca deixou faltar nada dentro de casa, é um bom marido. Quem sabe aquele alcoólatra, se ele abandonar esse seu pecado, se torna quase que um homem perfeito, pois é um homem fiel nos seus negócios. E a forma pecadora de avaliar o pecador é esta. Jesus foi na casa de Simão, e o texto diz que este Simão aqui era um homem leproso. Simão, o leproso. Além de leproso, fariseu também, que convidou Jesus para estar com ele no famoso jantar de Betânia, onde Maria, a pecadora, unge os pés de Jesus. Alguns escritores falam que o perfume derramou-se da cabeça e foi até aos pés. Nesse texto, ele se torna mais peculiar e específico em dizer que o unguento foi para os seus pés e que Maria regava os pés de Jesus com lágrimas.
e que ela não cessava de beijá-lo, Jesus joga em rosto do pecador que entrou em sua casa e não teve um beijo de recepção, não teve água para os pés. Jesus reclama da má recepção que o pecador teve com ele. E Jesus elogia a atitude da mulher pecadora, por assim dizer. Mas essa mulher pecadora, seus pecados são avaliados por quem? Por pecadores? Ninguém melhor do que Deus sabe qual é o seu valor. Ninguém melhor do que aquele que deu o seu Filho único, unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ninguém mais do que o seu advogado Jesus saber se a tua causa tem solução ou não. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para te avaliar quando tu choras, quando tu sofres com tuas fraquezas, com as tuas dificuldades, com as suas limitações. Vale a pena deixar de servir a Deus para se entregar ao pecado? E a avaliação? E a morte no Calvário? Você vai deixar a única pessoa que te ama realmente de verdade para tomar a pior decisão da sua vida e seguir muitas das vezes uma situação em que o seu verdadeiro valor será jogado fora. Ninguém melhor do que Jesus para dizer quanto custou a sua vida. Quantas vezes Deus te livrou e poupou a sua vida para que hoje você pudesse, no mínimo, reconhecer o quanto Deus fez por ti, o quanto Deus tem sido maravilhoso pela sua vida, o batismo com o Espírito Santo, a libertação. Quem sabe você poderia nem estar mais aqui, mas Jesus poupou a sua vida e estendeu as mãos no dia da sua angústia. Mas eu quero comentar e convidar você para me acompanhar no raciocínio em relação da avaliação de Simão acerca de Maria. Será que ele tinha capacidade para dizer assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é que lhe tocou, pois essa mulher é uma pecadora? Quantas vezes Jesus, no seu ensinamento, ele disse assim, antes de você querer ajudar alguém a tirar o cisco dos seus olhos, era bom tirar a trave do seu. Antes de você tentar estender as mãos para alguém, é melhor você cuidar de si mesmo. Muitas das vezes somos pecadores e avaliamos os pecadores como se eles fossem pior do que nós. E muitas das vezes, nosso pecado pode ser pior do que o deles. Muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa que fuma, que bebe, que joga e acha que essa pessoa ela é menos do que a gente, porque a gente parou de fumar, de beber, de jogar, ou outros crimes, outras situações muito feias, muito horrendas. No entanto, muitas das vezes esquecemos que estamos no mesmo barco, vivemos nas mesmas condições e que aquele pecador, ele pode também ser um liberto do Senhor, alcançado pelo Senhor, porque Jesus tem este poder para fazer isso. Ele tendo conhecimento da verdade, a verdade tem poder para libertar, porque Cristo é a verdade que liberta. Sua palavra tem poder para libertar. E a palavra é o Verbo encarnado. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus disse, eu sou a palavra. E se a palavra de Cristo estiver em nós, ela proporcionará a libertação que tanto almejamos. Mas não quero fugir do tema central, da avaliação que alguém faz acerca do pecado. E muitas das vezes existem pecados na vida das pessoas que para a gente parece ser uma coisa tão séria, tão feia e tão horrenda. E muitas das vezes o que praticamos é semelhante ou pior. Como, por exemplo, a forma dos fariseus avaliarem os publicanos. Jesus foi jantar na casa de Mateus e alguém disse, como pode o mestre de vocês comer com os pecadores? Como se eles não fossem pecadores? Ou aquela oração que Jesus diz que o fariseu e o publicano subiram para o templo e chegando lá o fariseu dizia, eu te dou graças que não sou como este publicano, roubador, dou o dízimo de tudo quanto possuo.
jejuo 2, 3 vezes na semana. Muito interessante sua justiça. No entanto, sua injustiça supera suas virtudes. Enquanto um publicano diz, miserável homem que sou, ou tem misericórdia de mim que sou pecador, até parece que existe uma inversão de valores na religiosidade, como se tornar religioso se torna mais importante do que as outras pessoas pelo fato de ser um religioso. E não é verdade. Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus tem a solução para o problema do pecador, a libertação que ele espera. O valor das pessoas não consiste em seus erros. O valor das pessoas não consiste em suas fraquezas. O valor das pessoas consiste no preço que foi pago por elas. E ninguém melhor do que Jesus para fazer esta avaliação. Então eu digo para o meu amigo que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, que se você abandonar a Jesus, você vai abandonar a única pessoa que sabe realmente que valor que você custou. Uma vez que Jesus morreu pelos pecadores, uma vez que Jesus pagou o preço, uma vez que Jesus, ele pode te resgatar. Outra avaliação é você deixar de ouvir o que Jesus fala para você em sua palavra, dizendo persevera, continua, estou contigo, permaneça, para ouvir uma voz que manda você desistir por conta de suas fraquezas, por conta daquilo que você ainda não conseguiu superar. Será que é certa essa decisão? É claro que não. É insana essa decisão. Não é uma maneira coerente de se pensar. É sem coerência você deixar de ser avaliado por Cristo para ser avaliado pelas outras pessoas. Seus pecados, Jesus tem antídoto. Vai e não peques mais. Mas eu não consigo. Mas Jesus te dá força. É através da palavra, é através do Espírito Santo que nós vamos conseguir tomar a decisão de parar de pecar. De nós mesmos nós não conseguimos. Por isso que não é simplesmente pelas obras, mas pelo dom imerecido. Vamos lembrar de outras pessoas? Quando a gente lê a palavra, lá está escrito assim. Jesus tinha uma seguidora chamada Maria Madalena. Uma vez que nós acabamos de falar de Maria de Betânia, que é outra personagem, é a irmã de Lázaro, nós vamos falar de Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios e se tornou uma assídua discípula de Jesus. Que lindo, não é? É maravilhoso você saber que uma pessoa que estava com a vida completamente jogada, por assim dizer, em outras palavras, perdida, e de repente se torna uma adoradora. E o texto diz, aos pés da cruz estava Maria Madalena. Na ressurreição o texto diz, lá estava Maria Madalena. Esse é o tipo de vida e o tipo de pecador que Jesus procura. Aquele que estava perdido, mas agora é cheio de gratidão e de devoção. É isso que Deus procura em nós, gratidão, devoção. Quem era você? Não importa quem era você, mas o que é você hoje importa e muito. Principalmente em relação à decisão de mudança de vida e de regeneração e de novo nascimento. Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Hoje você tem uma oportunidade de viver não o que você era, mas o que você pode ser agora, filho, filha de Deus. Fazer parte da família dos santos, em nome de Jesus Cristo. Olha que linda a história de Cornélio. O texto fala claramente que vivia uma vida que não conhecia o Senhor. E de repente o Senhor mandou enviar a chamar a Pedro e declarar o evangelho na casa de Cornélio, que todos aceitaram e ainda mais foram batizados com o Espírito Santo. E desta forma nós encontramos várias outras pessoas que viviam uma vida pecadora. E Jesus resgatou e transformou suas vidas. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua religiosidade, no seu zelo excessivo da religião, perseguia e até matava os cristãos, até se tornar um perseguidor como a Igreja de Cristo, perseguido por causa da verdade. O que a palavra nos ensina é não vivermos no pecado e lutarmos contra o pecado, lutarmos contra a carne, lutar contra as concupiscências carnais que a Epístola de João fala de forma tão clara no seu capítulo 2, versículo 15 em diante. Lutar contra as concupiscências mundanas, mas em relação a deixar o Evangelho para se entregar porque sou pecador, ele fala no seu capítulo 1,
Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, mas temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele pode advogar a nossa causa, porque através do seu sangue remidor, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Eu te apresento o sangue de Jesus. Ele tem poder para purificar os pecados e te tornar uma nova criatura. E uma nova criatura, você poderá dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é isso que é importante. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum para Deus, mas sim ser uma nova criatura, como diz Gálatas capítulo 6. Deus te abençoe, em nome de Jesus.